Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, e eu concordo, mas eu adaptaria essa frase para os dias de hoje, dizendo o seguinte: toda a incondicionalidade é burra. Quanto mais incondicional eu for em relação a seja lá o que for, menos, no mínimo, coragem de enxergar aquilo com verdade. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal e esse vídeo gerou algum desconforto, alguns comentários assim um pouco discordantes, quando eu dizia desacreditar do amor incondicional. Eu não acredito. E obviamente que isso tocava mais fundo nas mães, nos pais, né? Dizendo, pô, mas eu amo meu filho incondicionalmente. Como é que você pode dizer o que não? E aí eu lembro, você ama o seu filho incondicionalmente porque é o seu filho. Se não fosse, não amaria incondicionalmente. Logo temos aí uma condição. É seu filho. Pensa comigo, se amanhã você descobrir que o seu filho foi trocado na maternidade, ou trocada, enfim, que não é seu filho biológico, né? E alguém diz, olha, você vai ter que deixar no orfanato, vai ter que devolver para alguém, você vai amar menos? Não. Fundou-se ali uma condição, que ainda que não seja biológico, mas é teu filho, é teu, né? Então, a gente sempre está condicionado a algo. E enxergar essa condição é sinal de maturidade e não diminui o amor por uma razão. Tudo que sai da gente, tudo que se expressa do ser humano é fragmentado e é condicionado a algo, porque nada na gente é absoluto. O meu olhar não é absoluto, a minha percepção do todo não é absoluta, a minha autopercepção não é absoluta, eu estou vendo sempre a partir de uma perspectiva. E essa perspectiva está condicionada ao meu movimento no tempo e no espaço. O que eu penso em relação ao mundo, à vida, às ideias, às políticas, às religiões, tem tudo a ver de onde eu estou. E esse ponto que sou, ele foi passando por uma série de vetores, que tem a ver com a minha infância, com as minhas impressões, com as conclusões que eu fui tomando, com as minhas dores, com os meus medos, com as minhas superações, com as minhas ilusões e desilusões. E tudo isso foi me construindo e continua. Enquanto a gente está vivo, a gente está nesse movimento de construção e desconstrução, de ilusões. E as maravilhosas e oportunas desilusões, deixando para trás aquilo que a gente considerava indiscutível, e com o tempo a gente foi vendo que não. As perspectivas inevitavelmente vão mudando, e isso tem tudo a ver com o movimento. Caso contrário, você estaria fixado no mesmo ponto, enxergando exatamente aquilo da mesma maneira. Você pode, por exemplo, ter os seus valores fixos e absolutos. Por exemplo, você crê em Deus. Mas a sua impressão em relação ao significado de Deus tem a ver com o seu movimento. A sua ideia do todo, e vamos admitir aqui que Deus é o todo, né? Dando um nome para o todo, Deus. A sua ideia, essa ideia do todo, ela é parcial, porque ela é filtrada pela sua fragmentação, pelos seus medos, pelo seu olhar, pela sua auto-percepção. É a partir daí que você enxerga o todo. Logo, essa visão também é parcial. Eu tenho uma frase, subtítulo no meu livro Éden, que diz: nunca haverá explicações satisfatórias enquanto a nossa visão do todo ainda for parcial. E a minha visão se conecta à tua, que se conecta à dela e à dele, a gente vai somando uma ideia de mundo e de vida, pode discordar, concordar, e ela vai se movimentando com toda a humanidade, e é sempre assim. Por isso, toda incondicionalidade é burra, porque a gente está em desconstrução o tempo inteiro. No entanto, é isso que se pede das pessoas. Veja, por exemplo, a política de hoje. Se você é lulista ou bolsonarista, tanto faz. Agora, se você for incondicional na defesa do seu líder, do seu mito, ali tem alguma coisa errada. Se você for religioso ou ateu, isso é uma coisa tua, não tem a ver comigo. Agora, se você for incondicional e apaixonado na defesa da sua religião, crendo que todo aquele que não pensa como você está errado, ou na pregação do seu ateísmo como uma virtude religiosa e de superioridade intelectual, é sinal de que tem algo errado. Por isso, uma referência que eu tenho cada vez mais usado para enxergar a nossa sociedade é até que ponto esse argumento, essa posição é incondicional, no sentido de ocupar todos os espaços e nele não caber nenhuma ressalva, nele não caber nenhuma discussão, nenhuma dúvida. Eu me lembro do Abu Janra, no antigo Provocações da TV Cultura, e ele sempre
dizia no programa em determinado momento, idolatre a dúvida. Eu achava um certo exagero a palavra idolatrar a dúvida. Mas cada vez mais eu entendo o valorizar a dúvida como um componente de abertura desses muros, desses blocos de concreto que a gente vai muitas vezes impondo no nosso caminho e não permite o arejamento e o movimento. Por isso, faça essa pergunta para si mesmo, né? Você pode ter as suas paixões, as suas convicções, as suas ideias. Elas podem estar certas ou erradas, elas podem ter razões aqui ou ali, e eu não tenho aqui nenhum intuito de discuti-las. No entanto, eu queria que você fizesse essa pergunta para si próprio. Até que ponto, diante das minhas convicções, eu não aceito a ventilação da dúvida? Até que ponto, em mim, elas são absolutamente indiscutíveis, incondicionais, independentemente dos movimentos, do cenário, do caminho e das mudanças. É por isso que todo regime ditatorial, é por isso que toda religião opressiva, antes de tudo, requer dos seus seguidores a incondicionalidade. Em regimes ditatoriais não se pode discutir, por isso a imprensa é sempre atacada em toda tentativa de impor qualquer pensamento totalitário. Afinal de contas, a gênese da imprensa é o questionamento. É a dúvida. Você pode, obviamente, discutir a imprensa, afinal de contas, a imprensa também está fora da zona da incondicionalidade. Ela está condicionada a uma série de coisas, mas se você não tem esse observatório, esse foco de discussões, de debates, de discordâncias, então você implementa com mais facilidade um regime totalitário. Religiões que impedem, por exemplo, seus seguidores de se misturarem com quem pensa diferente, de usarem roupas diferentes daquele grupo, né? De assistirem TV, jornal, entrarem em sites, lerem livros que não tem a ver com aquela religião, está tentando fundamentar nos seus seguidores essa incondicionalidade, como soldados que não discutem e simplesmente cumprem ordens. Tem gente que se sente bem assim, que não questiona, que simplesmente acha mais fácil seguir a maré. Afinal de contas, se a maré está te levando para determinado ponto, se você quiser ir à praia e não quiser que ela te leve, você vai ter que nadar, e às vezes isso requer algum esforço. Nem todo mundo está pronto para isso. Mas eu acredito que grande parte, ou a maioria das pessoas que seguem esse canal, são pessoas que estão dispostas a esse esforço da dúvida, do movimento, e sem sobre isso atrelar qualquer tipo de culpa, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, Deus e Spinoza, depois dá uma olhada, é um dos vídeos mais vistos, que sob a perspectiva poética, porque aquilo não tem nenhuma intenção de falar, é Deus falando, tal, mas colocando essa situação, você ama a Deus, então seja livre, né? E aí eu leio às vezes os comentários de gente tão irritada dizendo, você não está falando do pecado, a libertinagem, não sei o quê, porque eu preciso da âncora, eu preciso da corrente, eu preciso daquilo que me lembre. Não seja livre. A liberdade, apesar de ser algo utópico muitas vezes, não deixa de ser uma escolha diária, que tem a ver justamente com a minha capacidade de me fazer perguntas, de duvidar, de gostar disso e não gostar daquilo, de seguir o meu caminho, de simplesmente aceitar o movimento, sem a paixão cega daqueles que jamais aceitam duvidar. A dúvida não é errada, o questionamento não é do mal, seja lá direcionado a que ou a quem. Isso faz parte do nosso amadurecimento, como um pai, por exemplo, que ama o seu filho e que não vai se irritar com as dúvidas do seu filho, com as perguntas do seu filho em relação ao próprio caráter do pai, muitas vezes. Mas isso pode representar na vida daquele filho, por exemplo, um amadurecimento, né? Uma condição linda de despertar, de desabrochar, que tem justamente a ver com essa percepção. Toda incondicionalidade é burra. Tenta enxergar isso e questionar até que ponto você está dentro dessa bolha, tá bom? Um beijo, fique bem.